Olá, galerinha. Vamos conversar um pouquinho sobre a nova ordem mundial. Mas antes de iniciarmos a nova ordem mundial, eu quero contextualizar. Então, nós vamos voltar um pouquinho no início do século XX, Primeira Guerra Mundial, para entendermos como foi esse processo de expansão, dos Estados Unidos, essa política de expansão dos Estados Unidos no mundo. Então, observem que, para a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a formação de alianças. De um lado, nós tivemos a Tríplice Aliança, do outro lado, a Tríplice Entente. São as forças militares que se enfrentaram na Primeira Guerra Mundial. Na Tríplice Aliança, nós tínhamos as três forças militares principais, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. E na Tríplice Entente, as forças militares principais eram formadas pela Inglaterra, Reino Unido, pela França e pelo Império Russo, a Rússia. Então, veja, observem que nós temos aí um equilíbrio de forças, certo? Muito bem, meus queridos. A Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914 a 1918. Mas um ano antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, 1917, a Rússia, que fazia parte da Entente, ela sai do conflito. Ela sai da Primeira Guerra Mundial. E por que será que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial? A resposta é a seguinte: a Rússia estava liderando um movimento socialista, uma revolução socialista dentro do seu território. Então vejam que não fazia realmente sentido um país liderar uma revolução socialista, e ao mesmo tempo participar de uma guerra capitalista, porque a Primeira Guerra Mundial era uma guerra capitalista. Então a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Vejam que os Estados Unidos eles já participavam da guerra, mesmo que de forma indireta, enviando recursos humanos, recursos financeiros. Só que agora houve um desequilíbrio de forças, porque a Rússia saiu da Entente. E a Inglaterra, a França, que faziam parte dessa aliança, estavam sendo, digamos que, sustentadas pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, então, entram na guerra diretamente, a partir da saída da Rússia. E o resultado, meus queridos, do fim da Primeira Guerra Mundial foi a grande vitória da Entente, ou seja, a grande vitória dos Estados Unidos, que sai fortalecido do conflito, se torna a maior potência mundial do mundo. Só que, observem comigo, vamos voltar um pouquinho. 1917, a Rússia saiu do conflito, fez uma revolução socialista dentro do seu território, A Rússia liderou essa revolução e em 1922, a Rússia e outras repúblicas socialistas se unem na chamada União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1922. Muito bem. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, vitória dos Estados Unidos, a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, quando termina, então, a Primeira Guerra Mundial, 1918, inicia-se um processo um período que nós conhecemos como o período entre guerras. Nesse período entre guerras, alguns fatos importantes ocorreram, como, por exemplo, a expansão dos regimes totalitários de direita, expansão do nazismo, dos fascismos, E o próprio Estados Unidos passou por uma grande crise nesse período entre guerras, a crise de 1929, o craque da Bolsa de Valores de Nova York, a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Terminando esse período, o que nós vamos observar é que a própria expansão nazista da Alemanha, o desejo da Alemanha de dar uma resposta ao mundo, porque ela foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. Olha, não podia ficar assim. Era necessário uma revanche.
Então, esse desejo de responder ao mundo, né? A Alemanha, então, ela lidera esse movimento nazista no mundo na década de 30, que é o período entre guerras. E agora, em 1939, a Alemanha invade a Polônia. Então, a partir da invasão da Polônia, decreta-se a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi marcada pelos horrores do Holocausto e pelo lançamento das bombas atômicas, né, em Hiroshima e Nagasaki. Assunto que nós vamos ver em vídeo à parte. Meus queridos, por que eu falei tudo isso para vocês? Para entendermos como ficou o mundo após 1945 e por que os Estados Unidos eles chegaram tão poderosos após 1945. Vejam que as guerras elas foram importantes para o crescimento e para a expansão americana. A guerra é um bom negócio. A guerra é um bom negócio para os países, para a expansão dos países capitalistas no mundo. Ela foi um bom negócio para a expansão dos países capitalistas no mundo. E para os Estados Unidos, principalmente. Então, eles saem poderosos da Primeira Guerra Mundial, entram em crise, saem poderosos na Segunda Guerra Mundial, e eles continuam. Então, após 1945, como fica o mundo? É isso que nós vamos analisar no nosso slide de hoje, que eu vou colocar agora para vocês, o nosso slide de hoje. Nós vamos falar exatamente dessa nova ordem mundial. Quando nós iniciarmos esse assunto, nova ordem mundial, nós vamos ter que pensar exatamente nas questões que nós já conversamos até agora. Nós vamos ter que pensar numa bipolaridade que se formou após a Segunda Guerra Mundial. E essa bipolaridade, ela tem, de um lado, os Estados Unidos, os grandes vencedores das guerras mundiais, e de outro lado, ela tem a União Soviética. Lembra que eu falei, 1917, a União Soviética saiu da guerra, a Rússia saiu da guerra, e em 1922 ela formou, junto com outras repúblicas, a União Soviética? A União Soviética, ela possuía 15 repúblicas. Então, essa união de países socialistas agora vai fazer frente e vai fazer concorrência com os Estados Unidos, grande potência capitalista, após a Segunda Guerra Mundial, assim como mostra para nós essas imagens abaixo. A cortina de ferro demonstra exatamente como ficou a Europa e o mundo em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo ficou assim dividido entre países socialistas e países capitalistas. O de vermelho aí são os países socialistas, né, alinhados à União Soviética, e os de verde, os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Da bipolaridade à multipolaridade. Vamos ver como é que isso aconteceu. Observe, meus queridos, que esse mundo bipolar que nós estamos falando é pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos, então, um embate entre Estados Unidos e União Soviética. E nós chamamos esse embate, esse momento, de Guerra Fria. Queridos, de Guerra Fria, de fria não teve nada esse período. Mas nós ainda assim chamamos de Guerra Fria porque não houve um embate direto entre essas duas potências, né? Apenas um jogo de forças, uma guerra de nervos entre União Soviética e Estados Unidos. E aí, o poder estava concentrado, de um lado, no grupo capitalista e, de outro lado, no grupo socialista. Mas acontece que a União Soviética, em 1991, ela entra em decadência. Então, em 1922 é formada a União Soviética. 1991 é o momento do desmantelamento da União Soviética. É o desmantelamento do socialismo. Então, meus queridos, o socialismo liderado sob a liderança da Rússia, né? Sob a liderança da União Soviética, porque ela se desfaz. Então, o que vai ocorrer? Não temos mais a bipolaridade, porque um lado caiu. Então, a partir de agora,
nós temos uma nova ordem mundial, e essa nova ordem mundial, ela se apresenta com polos de poder. E os 3 polos de poder, nós temos aqui Estados Unidos, que continuam, a União Europeia, que eles já se recuperaram, né, das guerras mundiais, e o Japão. Ainda podemos citar outras zonas, como a China, o Oriente Médio e a CEI, CEI. O que significa essa sigla? Comunidade dos Estados Independentes. Lembra que eu falei que a União Soviética era formada por 15 repúblicas? Então, 12 repúblicas se uniram aí numa comunidade chamada Comunidade dos Estados Independentes, liderados pela Rússia. E os outros 3, professores, os outros 3 países? Os outros 3 países ficaram independentes da comunidade, que são a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Muito bem, meus queridos. Nessa nova ordem multipolar, essa nova ordem está representada aqui no mapa para vocês, né? A área de influência dos Estados Unidos, a área de influência da União Europeia e a área de influência do Japão. Mas nós falamos em ordem bipolar, em ordem multipolar, mas ordem unipolar, o que significa isso? Veja, a ordem multipolar, defendida por muitos historiadores e geógrafos, dita que o poder estaria dividido em diversos países, né? No entanto, essa mudança de uma ordem bipolar para uma multipolar ainda enfrenta bastante críticas. No que se refere a uma ordem cultural e a uma ordem militar, considera-se que existe uma ordem unipolar. E quem lidera? Quem é o grande líder dessa ordem unipolar? Os Estados Unidos da América, né? Em termos de cultura e em termos de ordem cultural e em termos de ordem militar, a total liderança aí dos Estados Unidos da América. Por isso o termo unipolar. Faz parte da leitura desse novo momento, dessa nova ordem mundial, a formação dos blocos econômicos, né? Diante da competitividade, da expansão da globalização e do neoliberalismo, foi necessária a criação de blocos como forma de proteção e fortalecimento econômico. E aí eu coloquei alguns dos principais blocos do mundo, que é a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA e a APEC. Ainda temos como grande característica desse processo, né, a globalização e o neoliberalismo, que se expressam através da expansão dos sistemas financeiros internacionais, através da circulação mundial de mercadorias, e para entendermos essa interação que ocorre tanto de mercadorias quanto de pessoas no mundo, né, através da globalização, eu trouxe essa historinha para vocês. Veja, uma princesa inglesa com um namorado egípcio sofre um acidente de carro num túnel francês, num carro alemão com motor holandês, conduzido por um belga bêbado de uísque escocês, que era seguido por paparazzis italianos, em motos japonesas. A princesa foi tratada por um médico americano, que usou medicamentos brasileiros. Então, só para a gente perceber essa interação mundial, né, promovida pelo processo de globalização no mundo. Ainda faz parte desse processo, né, de globalização, dessa nova ordem mundial, o desenvolvimento dos transportes, né, e a expansão da internet, que trouxe a diminuição das barreiras nas comunicações, colocando todas as pessoas como se estivessem mais próximas, né, diminuindo as distâncias no mundo. Então, a internet traz essa possibilidade de comunicação com o mundo todo. E o neoliberalismo, ele ganha notoriedade na década de 80 e faz parte dessa leitura da nova ordem mundial, se expande ainda mais com o processo de globalização. Ele marca o momento em que novamente é adotado um estado mínimo. O que seria esse estado mínimo? Então, observe comigo esse texto que eu coloquei aqui bem do ladinho. Seria chamado estado mínimo. Os governantes nas várias esferas, eles passam então a fazer uso de políticas de abertura de mercado,
eliminação de subsídios, corte de impostos e privatizações, colocando maior ênfase na busca da eficiência econômica e abrindo espaço para a expansão do setor privado. Então, veja, eu coloquei algumas palavras, eu deixei algumas palavras em negrito. Várias esferas, tanto federal, estadual, municipal. Eu estou falando aqui, por exemplo, de abertura de mercado, políticas de abertura de mercado. Eu estou falando de privatizações, de busca de eficiência econômica, de expansão do setor privado e encolhimento do setor público, encolhimento do Estado. Por isso, Estado mínimo. E maior abrangência, maior domínio, maior controle do setor privado. Maior controle, maior abertura para o mercado. Ainda faz parte dessa leitura da nova ordem mundial a ONU, né? A formação da ONU. A ONU foi formada no fim da Segunda Guerra Mundial e tem como principal objetivo tentar representar todos os povos do mundo em busca da paz, em busca dos direitos humanos, né? O desenvolvimento social e econômico, dentre outros objetivos. E, nesse sentido, a ONU possui uma série de subdivisões que nós vamos observar nessas imagens. Então, nós temos a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, o Banco Mundial e o FMI, Fundo Monetário Internacional. São subdivisões da ONU para melhor atender ou melhor alcançar os seus objetivos. No entanto, há críticas à atuação da ONU, que seria considerada limitada por não conseguir representar efetivamente todos os países e grupos étnicos do mundo. Meus queridos, observem que nós terminamos aqui o slide, mas eu quero deixar para vocês o seguinte. Nós vamos conversar ainda, em vídeos separados, nós vamos conversar sobre a ONU, né, a formação da ONU, como que a ONU, como acontece, né, o processo, como ela atua no mundo. Ainda vamos conversar sobre a questão do neoliberalismo, o que significa de fato o neoliberalismo, quais são suas características, fazer um comparativo entre o neoliberalismo e o liberalismo clássico. E vamos conversar de forma específica ainda sobre a formação dos blocos econômicos, as características dos blocos econômicos e a classificação desses blocos econômicos. Então, eu tenho compromisso com vocês com outros 3 vídeos que serão complementares a esse conteúdo. Então, muito obrigada pela presença de vocês.